sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém? Fecha aí a sua Bíblia e agora você olha para mim. O tema para essa palavra é instruções para uma vida adequada. Amém, querido? Eu vou reler aqui o verso 16 e 17, porque o nosso foco vai ser em cima desses dois versículos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Querido, ninguém é verdadeiramente feliz. Levanta a sua cabeça. E aí? Agora olha para mim. Ninguém é verdadeiramente feliz fazendo apenas o que quer. Você deve ter muita experiência em relação ao que eu acabei de dizer, porque muito do que você quer fazer coloca você em enrascadas. Você entende o que eu estou dizendo? Você passa por isso? E todo homem precisa de instrução para viver a vida. Se você não tiver instrução para a vida, você simplesmente vai fazer o que quer. E muita gente acha que felicidade é fazer o que quer. Não. Felicidade é viver do jeito certo, da maneira de Deus. Só que para viver do jeito certo e da maneira de Deus, Ele nos instrui. E aqui, dentro do texto que nós lemos, há 4 coisas que Paulo fala para Timóteo, e são essas 4 coisas que eu quero falar com você nessa noite. E a primeira delas, Paulo diz que toda Escritura é inspirada por Deus e ela é apta para ensinar. Diga, ensinar. A primeira coisa que você precisa aprender para um viver adequado é ser ensinado por Deus. E não é apenas um conhecimento teológico que Deus quer transmitir para o seu povo. É um ensinamento que produz fruto. Amém? Irmão, todo ensinamento de Deus tem que produzir fruto em nós. E como eu sei que o ensinamento de Deus está produzindo fruto em nós? Ele está além da nossa mente. Ele está descendo para o nosso coração e produzindo resultados para Deus. Você está aprendendo a perdoar mais, você está aprendendo a amar mais, você está curando outras pessoas, você está sendo curado, coisas estão acontecendo com você, quando você está sendo verdadeiramente ensinado por Deus, amém? E para nós, queridos, sermos aptos para realizar toda boa obra, requerirá de nós ensinos fundamentais da parte de Deus. Você nunca vai ser alguém preparado para viver do jeito que Deus espera, se você não for ensinado por Ele. Por isso eu quero te dar uma palavra nessa noite, a primeira palavra: seja alguém ensinável. Porque se você puder ser alguém ensinável, você vai aprender a viver do jeito que Deus espera. Quando eu falo você, querido, nunca pense que eu me excluo disso, porque ao falar você, eu também estou falando de mim.
Todos nós temos que ter esse coração que se mantém ensinável, porque então um coração ensinável, ele se tornará apto para realizar o que é preciso. Você consegue entender que tem coisas que você tem que realizar e coisas que você não consegue realizar por causa de falta de aptidão? E aptidão, querido, é algo adquirido, é algo aprendido. Ora, se você tem desejo de fazer algo, você nunca estará apto até com que você seja treinado naquilo, até que você seja desenvolvido naquilo. E para nós vivermos adequadamente e nos tornarmos aptos a realizar o que Deus espera, nós temos que ser ensinados por Ele. Você pode reparar uma coisa: há em vários segmentos hoje da sociedade, há pessoas ocupando posições sem a devida aptidão. Hoje nós temos, por exemplo, médicos que deveriam estar no açougue e não no hospital. Não, o que eu estou falando é sério. Nós temos uma carrada de médicos aí que tem o diploma de médico, mas não são aptos para exercer a medicina. Em vários segmentos da sociedade nós temos pessoas ocupando posições na qual elas não estão aptas para desenvolver. Aqui na cidade o que se dirá, né? Misericórdia, o fulano está quase morrendo, vai lá no hospital, o médico passa um comprimidinho, não, é dor de cabeça, o cara já está nas últimas de câncer na cabeça, e o médico passou um remedinho para dor de cabeça. Em vários segmentos da sociedade há pessoas assim, e por isso elas estão realizando muito mal a sua função. Agora, querido, vamos trazer isso para nós. A falta de aptidão, a falta de não estarmos sendo ensinados pessoalmente pelo Espírito Santo, está produzindo em nós pessoas que realizam muito mal a sua função. Cada um aqui tem uma função, cada um aqui precisa aprender a realizar bem a sua função, e essa falta de aptidão tem nome, tem um porquê. E perceba que Paulo, ao instruir Timóteo, ele usa um termo, e eu quero que você preste atenção nesse termo. Ele diz toda boa obra. Repita isso comigo: toda boa obra. Quando Paulo fala aqui para Timóteo que o homem tem que estar preparado para toda boa obra, Paulo não se refere apenas àquilo que nós precisamos realizar na obra de Deus. Toda boa obra não diz respeito apenas àquilo que você tem que fazer na obra de Deus. Toda boa obra também fala da sua responsabilidade como cidadão nessa terra. Deus não espera que você viva corretamente, adequadamente apenas dentro da igreja. Ora, a maior parte da sua vida é fora dela. Então Deus espera que fora dela você saiba como viver toda boa obra. Quem entendeu, diga amém. E eu não quero colocar nenhum peso em você, mas eu preciso te dizer isso, porque como filhos de Deus entre os homens, nós precisamos ser os melhores nessa terra naquilo que nós fazemos. Não é para pôr peso em você, mas eu e você temos que entender que entre os homens nessa terra nós precisamos destacar, precisamos ser os melhores naquilo que fazemos. E ser o melhor, sabe o que significa? Praticar aquilo que Deus espera, praticar aquilo que está nas suas escrituras. Veja, Paulo disse toda, diga toda, preste atenção nessa palavra toda, porque ela vai ser repetida outra vez. Toda escritura. O que significa praticar toda boa obra, ser melhor naquilo que você faz? Paulo nos diz, é praticar a escritura. As escrituras vão dar para mim e para você a capacidade de praticar toda boa obra. Está vendo o quanto nós desprezamos aquilo que temos nas nossas mãos? Desprezamos o conhecimento. E Salomão fala assim: olha, aquele que aborrece ao conhecimento
é tolo. Vou usar na minha própria linguagem. Quem aborrece a instrução faz mal para si mesmo. Quem aborrece o ensino traz prejuízo sobre si mesmo. Eu dei um exemplo aqui que em todos os segmentos da sociedade há pessoas desenvolvendo mal a sua função. Se você, por exemplo, é um caixa de supermercado, tem alguém aqui que trabalha como caixa de supermercado? Não, mas eu vou te dar um exemplo. Se você é um caixa de supermercado e o seu vizinho do lado está atendendo todo mundo mal, você tem que atender melhor do que todo mundo. Praticar toda boa obra, estar apto para praticar toda boa obra, não é vir aqui apenas tocar um tecladinho, um violãozinho, pregar uma palavra. Estar apto para praticar toda boa obra também é fora da igreja, é lá no seu trabalho. Então, se o caixa do seu lado atende todo mundo mal, meu irmão, pelo amor de Deus, às vezes a gente chega em alguns lugares, eu falo, eu acho que você tinha que estar na sua casa dormindo, porque vir trabalhar para ter esse tipo de cara e esse tipo de comportamento, você não deveria estar aqui. E como filhos de Deus, nós precisamos estar prontos. Se o outro atende mal, eu preciso atender bem, porque eu sou filho de Deus e eu preciso me sobressair sobre os filhos do mundo. Se você, por exemplo, é uma enfermeira, cadê? Tem a Rosana aqui, né? Se você é uma enfermeira e tem outras enfermeiras trabalhando lá, e elas aplicam injeção como se estivesse aplicando num cavalo, ou se estivesse aplicando num boi, como se estiver jogando um dardo, não sei, já tomou uma dessa, irmão? Uma agulhada? Se outras enfermeiras estão fazendo isso, você tem que ser diferente, você tem que ser delicado. Você tem que ser gentil, porque você é diferente. Você tem que aprender a praticar toda boa obra. Se você é uma recepcionista, que é o caso da minha esposa, recepcionista de um consultório, você tem que recepcionar as pessoas da melhor maneira possível. Uma coisa horrível é você chegar no lugar e ser mal atendido. Tem duas coisas que me faz nunca mais voltar no lugar. A primeira delas é ser mal atendido. A segunda é o preço. Mas eu não deixo de ir no lugar por causa do preço, porque é caro, é porque me revolta. É porque, e não é não, Luizão. Se tem uma coisa que eu sou mão aberta é com comida. Tipo assim, vai sair, irmão, eu não tenho problema em pagar caro numa comida, mas ela tem que valer a pena. Eu fico revoltado. Mas a primeira coisa é quando você é maltratado. O que eu estou dizendo aqui, queridos, são coisas básicas que você tem que aprender a viver na sua vida, se você quiser fazer a diferença. Você já esteve em algum lugar, supermercado, por exemplo, muitas vezes é o contrário, né? Está lá o caixa, atendente de supermercado, atendendo aqueles clientes grossos, mais grosso que apito de navio. E aí você passa naquele caixa e você é totalmente o oposto daquelas pessoas que estavam passando lá. Aí a atendente vira e fala assim para você: nossa, você é diferente dos outros. É assim que nós deveríamos ser. E isso revela, sabe o que? Você está sendo ensinado por Jesus. Ele diz assim: olha, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Você tem que ser alguém ensinável, meu irmão. Se você quiser estar pronto para aquilo que vai te ser colocado diante de você. Irmão, vamos falar sério, está difícil de encontrar pessoa boa hoje para trabalhar, tá ou não tá? Tá ou não tá, irmão? Pessoas que façam o seu melhor. A Bíblia diz assim: olha, os servos têm que servir aos seus senhores como se fosse para Deus. E aí às vezes a gente vê funcionário marretando o patrão, atendendo mal os clientes do patrão. Está errado. Isso demonstra que você não está pronto para realizar toda a boa obra de Deus. Nós temos que aprender a servir, amém? Agora, se está difícil encontrar pessoas para
trabalhar, que façam o seu melhor. A pergunta é: onde estão os filhos de Deus que estão aptos para realizar o que é preciso? Porque não é possível. Nós temos muitos filhos de Deus nessa cidade, sim ou não? Temos muitos filhos de Deus espalhados pelo mundo, sim ou não? Cadê esses homens e mulheres que fazem o melhor? Cadê esses homens e mulheres que fazem a diferença? Irmão, acredite, eu já voltei em lugares que eram caros por causa do atendimento. Tem lugares que é caro e você fala assim: eu não volto aqui nunca mais. Mas tem lugares que você volta porque te atenderam bem. Se te atenderam bem, você, como filho de Deus, tem que atender melhor ainda. Sabe, não se espera dos filhos de Deus, não se espera dos filhos de Deus que sejam bons apenas dentro da igreja, mas fora dela principalmente. O campo de trabalho de todos nós é o mundo. A seara que Jesus diz na sua palavra, ele diz que é grande. O que é essa seara? É o mundo. Só que aí Jesus vem e diz assim: a seara é grande, mas pouco são os trabalhadores. Por que poucos são os trabalhadores? Não é porque não tenha trabalhadores, porque no mundo há muita gente que professa fé em Cristo, mas ele diz: poucos são os trabalhadores. Sabe por que poucos são os trabalhadores? Porque poucos se tornaram aptos para o trabalho. Quando Jesus diz que poucos são os trabalhadores, não é que tenha pouca pessoa, é que pouca pessoa está preparada e adequada para fazer o que precisa. E você? Aonde você está? Você está apto para fazer o que está fazendo? Está fazendo o melhor lá? E para de vender jogo para os outros, viu, Liliane? Que isso não é fazer coisa boa para ninguém, não. São muitos que professam a fé em Jesus, mas que realmente precisam aprender a realizar a boa obra que Jesus espera. E por que eles não estão realizando o que Jesus espera? Porque não se utilizam das Escrituras para o seu próprio aprendizado. Irmão, use a palavra de Deus para te ensinar o que é preciso. Toda escritura é apta, é inspirada por Deus e apta para te ensinar. Quer aprender a fazer alguma coisa? Use a palavra. Irmão, ouça o que eu vou te dizer: tem pessoas que pagam caro, escute, naqueles eventos business de negócio. Já viu aqueles eventos business? Vem aquela personalidade da mídia. O Pedro teve esses dias num evento em Goiânia, 2 ou 3 dias de evento, R$10 mil por pessoa. Ele ganhou lá o evento de uma pessoa, R$10 mil. E essas pessoas pagam caro, sabe para quê? Para ouvir outras pessoas. E sabe o que elas muitas vezes ouvem nesses lugares? Pasme. Princípios das Escrituras para o sucesso, para uma vida correta, tanto pessoal quanto empresarial e financeiro. Tem gente aí que vai lá e paga caro e fica 2, 3 dias ouvindo alguém. Você fala assim: nossa, esse cara vai ensinar a melhor coisa para eu fazer a minha empresa crescer, para eu prosperar. Você já vai esperando aquele tanto de estratégia, não sei o quê. O nego chega, sabe com o quê? Com princípios da palavra. E aí você fala assim: cara, isso aí eu ouço de quarto e domingo lá na igreja o pastor pregar, e eu paguei R$10 mil para vir ouvir um cara falar a mesma coisa. E a palavra está aqui para te inspirar, para te ensinar o que é preciso. Só que aí você vai preferir ouvir da boca de outro, quando o pastor está aqui martelando para você que você já tem tudo ao seu alcance, você já tem tudo o que precisa, amém? Você acha que a Bíblia é usada apenas por nós cristãos? Não, querido. Quem quer enriquecer, quem quer ganhar dinheiro, usa muitas vezes princípios da Bíblia, e funciona. E sabe por que funciona? Porque são princípios verdadeiros. Já ouvi um monte de gente que não é cristã,
que é milionário, que é bem sucedido, falando de princípios da Bíblia, falando de ensinamentos de Salomão, citando as escrituras que nós temos aqui, para sermos bem sucedidos, para estarmos prontos para realizar o que Deus espera de nós. E o cara vai lá e ele cata 2, 3 ensinos e aplica na vida dele e fica milionário. E aí passamos uma vida dentro da igreja comendo o pão que o diabo amassou, numa miséria, numa pitimba, e não conseguimos desempenhar o que precisamos. Por quê? Porque nós estamos negligenciando os ensinos de Deus, enquanto outros não. Paulo disse que Timóteo, no texto que nós lemos, Paulo disse que Timóteo desde criança, Paulo disse que Timóteo desde criança aprendeu as sagradas letras que era capaz de tornar alguém sábio. Aí você está velho, caindo nos dentes, você não consegue citar 3 versículos de cor. Como que você vai estar preparado para toda boa obra? Diga para mim. Desde criança, e aqui vai um conselho para os pais: dê menos entretenimento para o seu filho e dê mais tempo de leitura para ele. Dê menos divertimento para o seu filho e estimule ele a ler. O ser humano precisa ler. O ser humano precisa de conhecimento, ele precisa ser ensinado, e ser ensinado dentro da coisa certa, dentro dos princípios certos, dentro dos valores certos. Dê leitura de qualidade para os seus filhos, amém? Instrua dentro da palavra. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão para eu ver. Tira o celular da mão do seu filho e manda ele abrir um livro, e principalmente a Bíblia. Se você quiser ver o seu filho algum dia preparado para viver o que Deus escreveu para ele, comece a mudar o comportamento que você tem com seus filhos. Dê tempo de qualidade para ele. Hoje de manhã nós tivemos um café aqui, só os líderes, e a Ana disse algo. Ela falou assim que no próximo filho dela, que vai ser comigo, e só comigo, ela falou assim que o próximo filho dela não vai ver celular tão cedo. E eu concordo, e assino embaixo, e assim será. Porque tem coisas que os pais dão aos filhos que são distração. Deveria, sabe, estar fazendo o quê? Pondo algo que vai desenvolver o interior da criança para o bem, para aquilo que é proveitoso, para aquilo que vai edificar, para aquilo que vai, sabe, tornar a criança uma esperança para a sua geração. Ninguém tem condições de se tornar uma esperança para outras, se não tiver os ensinamentos corretos dentro de si. Por isso, pai, se você quer seu filho preparado para toda boa obra, dê a ele agora o que é preciso. E o mesmo vale para nós que já somos crescidinhos. Você quer estar preparado para alguma coisa? Dê a si mesmo o que é preciso. Sabe o que é preciso para você? Ensino direto da parte do Senhor. Não é vir aqui só me ouvir, não. É ouvir da boca do Espírito Santo. É você falar assim: Deus me ensinou isso hoje, no meu tempo com Ele, no meu tempo de meditação, Deus me mostrou isso. Sabe, quando eu falei de filhos, eu não estou falando de você enclausurar seu filho dentro de uma caixinha, não, querido, mas você abrir as escrituras para ele, para que ele possa crescer e um dia se tornar um homem ou uma mulher preparado da parte de Deus. Não estou falando de pegar a criança e deixar ela roceira. Desculpa se alguém aqui é roceiro,
deixa ela ignorante em relação às coisas dessa vida. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tem hora que nós temos que fechar um pouco a janela do mundo e abrir a porta da esperança para elas, abrir a porta das Escrituras, para que elas possam enxergar algo diferente do que elas têm visto hoje. E sabe o que é que nos prepara e prepara os nossos filhos? O ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça. São essas 4 coisas que Paulo fala para Timóteo, que vai tornar um homem e uma mulher de Deus preparado para toda boa obra. Diga comigo: ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Se nós não tivermos essas 4 coisas desenvolvidas na nossa vida, nunca estaremos aptos para desenvolver a boa obra. E tudo isso, sabe de onde vem? De um mesmo lugar. Paulo diz de onde vem: das Escrituras de Deus. Ensino, correção, repreensão, tudo vem de um mesmo lugar. Por isso que eu iniciei aqui dizendo que ninguém é verdadeiramente feliz fazendo apenas o que quer. Porque, querido, se você faz o que você quer, apenas o que você quer, você não vai dar valor ao ensino. Se você faz o que quer, você não vai aceitar a repreensão. Se você faz o que quer, você não vai acatar a correção e você vai negar a instrução. Quer ser feliz? Você quer ter razão? Eu falo isso direto para minha esposa. Quer ser feliz e quer fazer outros felizes? Você precisa se atentar a essas 4 coisas. Todos nós permanecemos naquilo que aprendemos e nos tornamos convictos. Paulo falou para Timóteo: olha, permanece naquilo que você aprendeu e naquilo que você está convicto. Verso 14. Permanece naquilo que você já aprendeu e que você tem convicção. Você permanece naquilo que você aprendeu. É por isso que nós não estamos conseguindo fazer o que precisamos. Porque talvez você aprendeu errado, talvez você está crendo errado. Tem que mudar o seu aprendizado, tem que mudar a sua crença. Isso significa que é certo dizer que nos tornaremos alguém apto ou inapto para lidar com o que é necessário. Se você aprendeu errado, querido, infelizmente você vai estar inapto para lidar com o que é necessário. Mas se você aprendeu certo, você estará apto para desempenhar o que Deus espera de você. Porque quem não aprende o que deve, não se torna o que precisa. Repita isso comigo: quem não aprende o que deve, não se torna o que precisa. Aqui o verso 17, ele depende do verso 16 para existir. Vamos ler de novo o verso 17, vou ler para você. Para que o verso 17 se cumpra, ele depende do verso 16. E Paulo disse: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Só que para que isso aconteça, olha o verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele repete a palavra toda. Veja, toda a Escritura. E no verso 17 ele diz: toda boa obra. Então ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Se você não tem o que está escrito no verso 16, não vai existir o que está no verso 17. Quem entendeu? Diga amém. Perceba que a palavra toda é repetida em ambos os versos. Homens e mulheres de verdade precisam de um todo e não apenas de uma parte. Não se contente com o que você só tem hoje. Busque mais, porque tem mais para você. Você não é chamado para ser uma parte, mas para ser um todo. Quer se tornar um homem ou uma mulher de verdade? Você precisa de um todo. Sabe de onde vem um todo? Das Escrituras. Vai te ensinar, te corrigir, te instruir, te repreender. E já eu vou chegar nessa parte. Mas Deus, quando nos deu o Espírito Santo, Ele não nos deu uma parte do Espírito Santo, Ele nos deu todo o Espírito Santo. Sabe para quê? Para nos tornar aptos e plenamente preparados para aquilo que precisamos fazer.
A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Você recebeu o Espírito um pouquinho ontem, você vai receber um pouquinho depois, amanhã, e depois de amanhã. Não, você recebeu todo ele, você recebeu a plenitude de Deus, para tornar você apto e preparado. Amém? Agora veja, não é somente o ensino que vai fazer com que você esteja pronto para toda boa obra. A repreensão também é necessária. E eu vou tomar água porque essa parte vai ser boa. Só que eu vou te mostrar o que é repreensão através de um outro ângulo, e você nunca mais vai aborrecer a repreensão. A Bíblia diz que aquele que aborrece a repreensão faz mal a si mesmo. A repreensão não é algo ruim, nem a palavra repreensão é ruim. Quando você ouve a palavra repreensão, o que te vem à mente? Sempre vem algo ruim na sua cabeça, sim ou não? Nós temos um problema com essa palavra, porque ela soa agressiva aos nossos ouvidos. Então deixa eu suavizar um pouco essa palavra para você, sem tirar ela do significado. Escute isso aqui: repreender significa verificação pela qual algo é provado ou testado. Quando alguém é repreendido, essa palavra significa verificação pela qual algo é provado ou testado. Quando somos repreendidos, é porque algo em nós foi verificado, provado e atestado que está errado ou fora do padrão das Escrituras. Quando eu preciso repreender alguém, é porque eu verifiquei naquele alguém, eu provei naquele alguém e eu atestei naquele alguém que o comportamento dele está fora das Escrituras. Então, quando Deus repreende alguém, o que Deus está querendo fazer com esse alguém? Diga, alinhar ele com as Escrituras. Então, repreensão não é algo ruim. O problema é que essa palavra ela soa agressiva aos nossos ouvidos. O pastor me repreendeu, eu não vou mais para a igreja. Então você não vai nunca mais para nenhuma igreja, a não ser que você encontre aquela igreja dos últimos tempos, que a Bíblia diz que os homens levantariam mestres para si mesmos, a fim de ouvir aquilo que lhes agrada. Nessa igreja você não vai ouvir alguém te repreendendo. E acredite, já existe um monte de igreja assim, que não repreende o seu povo, que fala aquilo que o povo quer ouvir. Esse povo nunca será um povo apto, capacitado para fazer o que Deus espera, porque Deus repreende a todo aquele que ama e açoita a todo aquele que Ele tem como filho. Cadê os filhos aqui? Deus não nos repreende para nos envergonhar, mas para alinhar o nosso comportamento com as suas Escrituras e nos tornar aptos ao que fomos chamados. Se algum dia você for repreendido por mim ou por qualquer pessoa, não se envergonhe. Eu sei que o sentimento natural do ser humano é ficar envergonhado, quando não, bravo, puto da vida. Quem ele pensa que é para me repreender? Você já fez isso, irmão? Quem que ela pensa? A minha esposa, esse tempo atrás, ouviu isso com essas palavras em alto e bom som, e eu ouvi também da boca da própria pessoa, que depois a própria pessoa me confirmou, porque eu fui chamar a atenção dela, fui repreender ela. Falou para minha esposa que foi ensinar algo para ela, chamar a atenção dela, falou assim: quem que você pensa que é? Ora, se você não aceita repreensão, querido, você não é filho, você é bastardo. O filho aceita a repreensão do pai, amém? Só que o que vai tornar, escute, o que vai tornar a repreensão mais macia para você? Quem quer aqui ser repreendido e aquela repreensão se tornar mais macia? Quem quer? Não estou falando de ser aquele pregador maciante não, tá? Que vai massagear seu ego, fica tranquilo. Mas quer com que a repreensão doa um pouco menos em você? Não a encare como afronta, porque quem é repreendido na maioria das vezes encara como afronta. Estou sendo afrontado. Se você encarar a repreensão que você toma como afronta, você não vai receber o ensino que precisa da parte de Deus.
Não encare a repreensão como afronta, mas como base para que você se torne um homem ou uma mulher de Deus capaz para toda boa obra. É para isso que Deus repreende seu povo, para prepará-los, para torná-los habilidosos. O salmista Davi falou assim: olha, Deus prepara as minhas mãos para a batalha, adestra as minhas mãos para a batalha, para envergar um arco de bronze. É por isso que Deus repreende o seu povo, Ele está preparando eles, amém? E aqui está o problema de muitos não gostarem da repreensão, porque acabam levando como afronta quando deveriam levar como parte da capacitação de Deus para si. Deus está te capacitando. Ame a repreensão, amém? Outra coisa que também precisamos, além do ensino e da repreensão para toda boa obra, é de correção. Essas duas palavras podem parecer a mesma coisa, mas não são. Repreensão é algo e correção é outro algo. O significado da palavra correção é diferente. E corrigir significa, agora preste atenção nessa palavra. Corrigir significa restauração a um estado correto, aperfeiçoamento de vida ou caráter. Vê que é diferente de repreensão? Vou repetir. Corrigir significa restauração a um estado correto, aperfeiçoamento de vida ou caráter. Perceba isso. A repreensão lida com o meu comportamento que vai contra as Escrituras. Repita isso comigo. A repreensão lida com o meu comportamento que vai contra as Escrituras. A correção vai atuar aonde? A correção lida com os fundamentos que me faz ter aqueles comportamentos errados. Preste atenção, você conseguiu entender? A repreensão lida com as minhas atitudes, mas a correção vai lidar com os fundamentos que me fazem ter aquelas atitudes. Quem entendeu? Deixa eu simplificar mais ainda. Você não erra por fora sem ter errado por dentro. Então, quando eu preciso corrigir você, foi porque pelo lado de fora você fez alguma besteira. Quando eu preciso repreender você, foi porque pelo lado de fora você fez alguma besteira. Só que depois da repreensão eu preciso corrigir você, porque o seu erro pelo lado de fora é um reflexo do erro pelo lado de dentro. E é aí a correção entra. A correção vem para mudar os fundamentos errados dentro de você, que te faz agir errado. Então, repreensão e correção existem juntas. Toda vez que você for repreendido é porque você precisa ser corrigido. Repita isso comigo. Toda vez que eu for repreendido é porque eu preciso ser corrigido. Dentro de você o fundamento precisa ser trocado. Você entendeu? Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é porque eu faço o que faço. O fazer algo errado é reflexo de outro algo errado que está fundamentado em mim. Então a repreensão é para uma atitude externa contrária à palavra de Deus, mas a correção é para tratar os fundamentos internos que me fazem ter aquela atitude. E quando somos corrigidos, o que Deus está querendo fazer quando Ele te corrige? Qual era o significado da palavra corrigir? Quando Deus te corrige, Ele está querendo restaurar o seu interior a um estado correto. Quando Deus vem te corrigir, Ele está querendo trocar aí o fundamento que está errado e colocar dentro de você uma condição correta. Ele está querendo aperfeiçoar a vida e o caráter em nós. Esse é o propósito da correção: restaurar algo dentro de nós correto, aperfeiçoar dentro de nós a vida e o nosso caráter. Não aborreça a repreensão e nem a correção, porque vai fazer bem para você, amém? E por último, precisamos ser instruídos na justiça. Ninguém vai praticar toda boa obra se não for instruído na justiça. E isso significa saber o que é seu direito conquistado por Cristo, mas também saber o que é o seu dever. Vou explicar isso aqui melhor. O que significa ser instruído na justiça? É saber o que é seu direito conquistado por Cristo, aquilo que te pertence, mas também saber qual é o seu dever para com o próximo. Como você deve viver, como você deve praticar.
O Luiz Hermínio, ele tem uma frase que ele diz que justiça é dar ao outro o que lhe é devido. Quer praticar toda boa obra, você tem que aprender a dar ao outro aquilo que lhe é devido, e você estará praticando justiça. Agora, justiça também é saber o que é seu direito, não só saber o que é o seu dever. Tem gente que quer saber só qual é o seu direito, não quer saber qual é o seu dever. Mas nós temos direitos e deveres, e isso faz parte da justiça de Deus, e você precisa ser bem instruído nisso. Amém? Deus quer que você seja justo com as pessoas. Quantidade de patrão crente injusto não está no gibi, irmão. Seu patrão é crente? Quem aqui tem patrão crente? Pelo menos no nome. É justo ele? Hã? Os líderes é o pior? Deus espera que nós possamos praticar a justiça. Uma das minhas revoltas, eu vou terminar. Uma das minhas revoltas, e minha esposa sempre fica, ela é o alvo daquilo que eu falo, porque uma das minhas revoltas em determinados lugares é com a injustiça. Eu chego a alguns lugares aqui, eu falo, gente, não tem base. Irmão, escuta o que eu estou dizendo, eu vou ser dono de mercado. Eu vou ser dono de mercado. Sabe por quê? Porque os que tem aí é tudo injusto. Não, pastor, eles podem praticar o preço que quiserem. Pode mesmo, eles podem cobrar preços astronômicos, mas para mim é injusto eles cobrarem 3, 4, 5, 10 vezes o valor de algo que não vale aquilo. Eu falo para ela, hoje mesmo eu já falei para ela, falei, amor, e eu fico fazendo conta, porque às vezes eu vou em alguns lugares, não vou citar o nome, às vezes eu vou em alguns lugares, ontem mesmo eu fui, eu falo, amor, sabe quanto isso aqui custa no mercado que a gente faz compra em Uberlândia, que a gente faz compra lá? Eu não faço compra aqui. Ah, pastor, mas sai mais caro, irmão. Se eu gastasse R$500 para ir em Uberlândia de combustível, sairia mais barato que comprar aqui na cidade. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer compra aqui. E eu falo para ela, irmão, amor, isso aqui custa 3 vezes menos lá. Aqui está 3 vezes mais caro. E eu falo para ela, se eu for lá comprar e vender para ter um lucro de 100%, eu vou estar conseguindo vender 30% mais barato do que o outro aqui ainda, ganhando 100% em cima. Você pode ser justo. Eu comecei a vender esses produtos porque eu fico revoltado quando eu vejo os outros vendendo, só facada. A gente tem que aprender, querido, a fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Você gosta quando alguém te vende algo caro? Você gosta? E por que você vai vender caro para os outros? Isso faz parte da justiça de Deus, fazer ao outro que você gostaria que fizesse a si mesmo. Amém? E eu tenho que conhecer a justiça. Eu não posso, querido, dizer que eu sou injustiçado se eu não conheço os meus direitos, e também não posso praticar a justiça se não conheço o direito dos outros. Estar apto para toda boa obra significa ter a balança da justiça de Deus como base. Irmão, comece a usar a balança de Deus. Quando você precisar fazer algo por alguém, ou dar algo por alguém, use a balança de Deus. Porque a balança de Deus não tem 2 pesos, nem 2 medidas, e não é uma balança enganosa como a nossa muitas vezes. E sabe quem usa a balança enganosa? Quem não conhece a justiça de Deus, só tem a sua própria justiça. A palavra chama a mim e você do quê? De justos, sim ou não? Mas justos em nós mesmos ou justos em Cristo? Aprenda a justiça dele, porque é só nele que nós vamos dar aquilo que é devido. Essas 4 coisas fazem parte da vida de todo cristão, se quiserem desempenhar toda boa obra. Paulo estava preocupado com Timóteo. Timóteo, para que tudo te vá bem, se atenta a essas coisas, Timóteo. Se você quer ser bem visto, se você quer receber recompensa de Deus, preste atenção nisso. Seja ensinado, seja repreendido. Não só repreenda não, tem gente que gosta só de repreender. Irmão, eu não gosto só de repreender.
ainda que seja necessário. Eu gosto também de estimular, de mostrar, de dizer para você, irmão, tem mais. Deus é um Deus bom, mas eu não posso negligenciar a repreensão de Deus para você, nem a correção dele, muito menos a sua instrução, porque tudo isso está formando em mim e você, homens e mulheres, capacitados para cumprirmos o nosso chamado. Você é chamado, mas para cumprir, você precisa estar habilitado para isso, apto para isso, amém? Adequado para isso. Quem entendeu essa palavra? Você recebe ela? Fica de pé no seu lugar.